Cidade Universitária Entrevista. Olá, eu sou Newton César e o Cidade Universitária Entrevista está no ar. Tudo bem com você? Conversamos com o pró-reitor Manuel Barros, da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil PROAS. Professor Manuel, é um prazer imenso recebê-lo aqui em nossos estúdios, no estúdio do Cidade Universitária Entrevista. Tudo bem, Nilson. Obrigado aí pela tua presença aqui. Professor Manuel, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, comentasse, na verdade, sobre o FONAPRAS, o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assistência Comunitária Estudantil. Compartilhar com a gente como é que foi essa vivência lá nesse fórum com outros pró-reitores de todo o Brasil. Bem, Nilton e senhores ouvintes, né? No dia 29 a 30 estivemos em Brasília representando a UFMA no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assistência Estudantil e Comunitária. Então, essa é uma oportunidade que se nos oferece, não é, para que discutamos questões em comum. Então, como cada qual está gerenciando a assistência estudantil em sua universidade. Então, é um fórum muito rico, né? E neste fórum, ele foi muito... ele teve um destaque muito grande, a análise de conjuntura, considerando que neste ano tem início um novo governo e ele vem imprimindo uma marca toda própria e que de algum modo impacta as universidades. Então, o fórum, entre outras coisas, foi para discutir o cenário nacional que hoje se apresenta. Então, são várias as questões que discutimos, né? Muitas questões, algumas delas dizendo respeito a estudos que o fórum faz, né? Vem fazendo, né? Por meio de comissões que são criadas, alguns deles em conjunto com a ANDIFES, né? Que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Universidades Federais. E aliás, até no dia 16 vai sair o resultado da quinta pesquisa nacional que a ANDIFES coordenou. Então, durante o debate dessas questões, não é? Nós acabamos por tomar conhecimento, né, do que faz uma universidade diferente da outra, não é? E nós vamos nos acercando disso, copia daqui, outro copia da gente, e nós vamos nos entrosando, né, de modo a fazer com que a assistência estudantil em cada universidade seja otimizada da melhor forma possível para o bem-estar dos estudantes, né, em geral e particularmente os assistidos. Então, professor, a gente sabe que nos últimos dias saíram muitas informações com relação a cortes nas universidades. Isso com certeza foi pauta do fórum. Como é que está essa questão? Como foi debatida? Como foi discutida? Explique um pouquinho de como é gerenciado esse recurso, de onde vem, se existe alguma lei que determina, né, esse recurso, que ele, no caso, que ele seja de uso restrito apenas para aplicação dos estudantes dentro das universidades. Bem, um dos debates mais acesos foi relativo a questões orçamentárias. Então, o que está ocorrendo ultimamente é que o governo federal está promovendo cortes, não é, e o contingenciamento, dependendo de quem fala, não é, dos recursos que são encaminhados para as universidades. Ultimamente foi anunciado um corte isonômico na faixa de 30%, né, para toda a universidade brasileira e mais os institutos federais. Isso foi muito mais no que nós chamamos de capital, né, de recurso de capital e de custeio. Quanto à assistência estudantil, os recursos para a assistência estudantil ela vem de outra fonte. Elas vêm de uma fonte determinada pelo decreto de criação da assistência estudantil em 2010. Então, são recursos que a gente chama carimbados. Eles vêm para a promoção da assistência estudantil. Não pode ser gasto com outras finalidades. Por exemplo, pagar conta de luz, comprar carro, não sei. Não é para isso, não. É para a promoção da alimentação do estudante em geral, da universidade, mas para bolsas e auxílios, que, por exemplo, está no ar, né? Está na página da nossa instituição, da UFMA, acho que 10 ou 11 editais de natureza variada, né? Para atender as demandas de estudantes
de baixa renda, não é? De estudantes com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita. Então, esse é o público da assistência estudantil, não é? Então, esses recursos, até o momento, não foram afetados, não serão afetados. Então, bolsas e auxílios estarão preservados. Esses recursos não são do Fundo Comum de Recursos que a UFMA recebe. Então, os 30% é nos recursos de custeio e capital. Né? Nesse aí sim, tem um corte de 300. Então, é possível que a assistência venha a ser impactada em algum momento. Por quê? Por exemplo, de novo, não nos auxílios e bolsa e alimentação, mas no que concerne, por exemplo, a outras ações que carecem da universidade para que o estudante a cumpra, né, plenamente. Por exemplo, se um estudante precisa fazer trabalho de campo, vai precisar de ônibus, vai precisar de transporte, por exemplo, ônibus ou qualquer que seja a forma, esse corte de 30% pode vir a afetar isso, a aquisição de transporte, a aquisição, a colocação de combustível, diárias de motoristas e etc. Então, por aí é possível impactar no longo curso. Algumas universidades dizem assim, nós temos recursos com 30% cortados até setembro, outros até outubro. Então, mas a assistência, até agora, não tem nada anunciado de que venha a sofrer esse tipo de impacto, de redução, redução ou não pagamento de bolsas e auxílio. Até agora, nada nesse sentido. Até porque é um conjunto da universidade, né? Há uma complementação, né? Existe esse apoio estudantil, mas existem outras questões que fogem aí da PROAS, que depende de outros setores da universidade, que também precisam de recursos para funcionar, para desenvolver as suas atividades. Ainda nessa linha, professor, o que a PROAS tem trabalhado, portanto, para manter os estudantes na universidade, na Federal do Maranhão, para que eles possam desenvolver suas atividades de extensões, de pesquisa, que a gente sabe que muitas pessoas precisam, né, de transporte, alimentação, moradia, e às vezes esse recurso que recebe como bolsa ajuda ele a caminhar nos seus 5, de acordo com o curso que ele faz dentro da universidade. O que vocês têm trabalhado para estar junto com esses estudantes em todas as áreas psicológicas, social? Então, veja só, esse é o nosso papel mesmo, não é? O nosso papel. Então, assim, se as pessoas olharem na página da UFMA, sei lá que tem um conjunto de 11 editais que nós lançamos no começo do ano. Esses editais indicam quais são os critérios que o estudante deve cumprir para obter bolsas e auxílios. Então, nosso papel é fazer com que esse trabalho de qualificação de cada estudante seja exato, seja o correto, seja isonômico, não é? Seja o melhor possível para que aqueles que precisam tenham seus auxílios e bolsas. Evidentemente que não há recurso em número suficiente para toda a demanda. Alguns ficam em cadastro de reserva e podem vir a acessar um desses auxílios. Vai depender de desistências, vai depender de cancelamentos, porque quando o aluno não cumpre determinados critérios, ele pode vir a perder o auxílio. Por exemplo, se ele ficar reprovado por falta, né? O auxílio é para ele estar... Mas isso tudo é analisado por equipes multiprofissionais, de assistentes sociais, psicólogos, etc. e tal, para que ele não perca por uma razão mais simplória, né? Então tem que ter uma razão muito, muito eficiente para que ele venha a perder. Agora, a PROAS desenvolve um conjunto de ações, né, que esses editais indicam, por exemplo, projetos como o Foco Acadêmico, né, que tem em que estudantes podem vir a ter bolsa para participar de projetos de pesquisa, projetos de extensão e projetos de ensino. E ultimamente, neste edital agora, nós abrimos mais uma dimensão, projetos na dimensão desenvolvimento institucional, em que os setores da UFMA podem concorrer com projetos para ter estudantes
atuando em setores da universidade, por exemplo, o setor de comunicação, é um setor muito agudo, porque cada profissional, para fazer uma notícia chegar ao ar, são necessários vários profissionais de natureza distinta. Se é TV, é iluminador, não sei quem, né? Então são profissionais mais distintos, né? São profissionais mais distintos. Então, se tem um projeto institucional de uma área como esta, tipo TV, tipo rádio, tipo assessoria de comunicação, então precisa de estudantes com habilidades as mais distintas, né? Então, se for um projeto institucional, ele vai poder captar isso assim, mas esse aluno tem que estar dentro dos critérios da assistência estudantil, né? Renda igual, inferior a um salário mínimo e meio per capita, né? Nós temos serviço de apoio psicopedagógico, funciona muito bem, nós estamos montando progressivamente e atende a pessoas a estudantes com algum problema emocional, não é? Então nós temos psicólogos, vamos ampliar a equipe por esse tempo, mas com mais um médico, com mais um psiquiatra, mais enfermeiro, mais nutricionista, mais médico. Psicólogo já tem, nós temos 3 já. Então, assim, esse é um trabalho muito, muito acentuado, muito forte, né? Então, nós vamos reforçar mais esse trabalho. Então, assim, a PROAS fica muito atenta, né, para perceber, não é, a necessidade dos estudantes e tentar fazer o melhor possível. Por exemplo, acompanhando o desenvolvimento acadêmico dele, ver se o aluno está ficando para trás em termos de nota, em termos de rendimento, né? E outras defasagens, para que ele não venha a perder a sua bolsa. Você está ouvindo Cidade Universitária Entrevista e estamos conversando com o pró-reitor Manuel Barros, da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil PROAS. Professor, vamos falar agora de um tema que está recorrente aqui na nossa cidade, que é a questão do RU, filas grandes e tal, e tem a ver diretamente com a PROAS, que trabalha, né, com os estudantes, apesar que a gente sabe que tem professores e servidores que utilizam essa estrutura. Mas tem novidade aí para essa galera, tá sendo feito um trabalho para que possa desmembrar esse restaurante, porque a UFMA é grande realmente, tem pessoas da educação física, lá do Paulo Freire, né? Então a universidade é bastante ampla, né? Eu queria saber do senhor, e com relação à questão do turismo e hotelaria, a questão do transporte, né? Porque o curso foi deslocado lá para aquela região do centro, ali próximo ao Mercado Central. Olha, eu assumi aqui em setembro do ano passado. Desde o dia que eu assumi, já vinha correndo um trabalho no sentido de fazer, um trabalho no sentido de proceder uma reforma no modelo de restaurante que nós temos hoje. O restaurante da UFMA, hoje, ele atende uma demanda muito grande e isso é observável pelas filas que se fazem diariamente. Então, nós estamos semana que vem já começa o processo mais agudo de licitação, né, de modo que vamos reformar os contratos que existem hoje, são vários contratos, nós vamos... A modelagem nova é que nós tenhamos um contrato com a empresa que ganhar, ela será responsável por gerenciar toda a produção e a oferta de alimentação no restaurante da UFMA em São Luís. Isso implica numa postura nova em relação... Como nós não temos recursos hoje para construir um restaurante novo, ampliar o que tem, nós vamos otimizar melhor ainda. Nós estamos finalizando a lealtagem, né, da reforma de uma área que já foi preparada para ser restaurante, mas nunca funcionou, que é lá no Complexo Paulo Freire. Então, tem uma área lá que vai estar sendo adaptada, né, fazendo reforma e adaptação para que seja ofertada algo em torno de 1/4 a 1/3 da alimentação, já algo em torno de 1.300 refeições por dia nessa área. Então, quando tiver uma empresa ganhadora, ela vai passar a oferecer alimentação também lá. Então, com isso a gente acaba... Mesmo valor e tal? Não, o restaurante é um só. Ele só tem oferta na sua base e neste anexo, que vai ser no Paulo Freire. Mas também teremos oferta de alimentação na área de saúde, lá no ILA,
onde funciona o curso de medicina, enfermagem, para alunos de medicina, enfermagem e nutrição na área do Hospital Dutra, na área do materno infantil, que vem almoçar aqui no Bacanga, então é muito distante. Então lá teremos uma oferta também, número suficiente, já conversamos com o CA, né, e com a direção administrativa da área, né, do ILA, do curso de medicina principalmente. Teremos também lá na Fábrica Santa Amélia oferta de alimentação em número suficiente para atender os alunos que estão lá. Se porventura carecer demais um pouco, a empresa já será, que vencer a licitação fará a oferta de alimentação no número suficiente, né, para lá. Então estamos tomando essas medidas todas para otimizar o recurso. Agora, isso vai nos permitir inaugurar os restaurantes em São Bernardo também, em Codó, né, em Bacabal. O de Chapadinha já está mais ou menos organizado, né, já tinha firma vencedora. Então é isso, estamos trabalhando no sentido de otimizar essa questão relativa a restaurante, porque ela é aguda, ela bate forte, né, na universidade como um todo mundo precisa se alimentar e bem. Quanto à tua pergunta relativa à Fábrica Santa Amélia, ao transporte para a Fábrica Santa Amélia, estivemos em reunião com a Secretaria Municipal de Turismo e Transporte, né, CMTT, e lá nós acordamos, não é, de que a linha de ônibus que faz... Nós tínhamos a demanda de que os alunos de hotelaria e turismo não tinham... para vir à UFMA, para o campus do Bacanga, eles teriam que andar bastante para vir para a Cajazeira ou para vir para a Fonte do Bispo, né, para pegar um ônibus para vir para cá. Então, eles demandaram... aqui nós fizéssemos uma intervenção junto à prefeitura, fomos à SMTT e lá concordamos com o secretário Canindé Barros, né, de que em 10 dias, né, de hoje a 10 dias, teremos a empresa que faz a linha Terminal Praia Grande UFMA fará, quando vier da Praia Grande para a UFMA, ela passará pelo Mercado Central, Fonte das Pedras, e isto atenderá ao aluno de hotelaria e turismo que está um pouquinho mais acima na Fábrica Santa Amélia. E depois segue itinerário para a UFMA, né? Então, quando sair da UFMA, ela vai direto para o Terminal Praia Grande. E no Terminal Praia Grande, apanha as pessoas que estão lá, vem pelo Mercado Central e depois vem para a UFMA. Então, isso ficou acordado. Então, como falei antes, daqui a 10 dias... começa a exploração experimental da linha com esse novo itinerário, aí passará 60 dias nessa condição, e aí depois de decorrer desses 60 dias, será avaliado e provavelmente ficará definitiva essa linha. Então, essa é uma grande vitória, não é, para os estudantes da UFMA em geral e para os estudantes de turismo e hotelaria em particular. Na reunião estivemos a professora Lindalva Maciel, diretora do Centro de Ciências Sociais, não é? A coordenadora do curso de hotelaria, representando o curso de turismo, e mais estudantes dos 2 cursos, né, que estiveram lá conosco, com mais... Então foi muito bom, foi um trabalho assim que eu fiquei muito contente, porque nós acordamos na resolução de um problema que a mudança do curso para a fábrica oportunizou, mas agora ele vai ser equacionado. Professor, sempre é um prazer recebê-lo aqui no Cidade Universitária Entrevista para estar esclarecendo para a sociedade como um todo, aqui da capital e do interior do estado, e claro também aqui para a nossa cidade universitária, com relação ao cotidiano da vida estudantil dessa instituição. Muito obrigado e fica o convite, quando tiver novidades, é só acionar a nossa equipe. Eu que agradeço bastante a você ter nos procurado e também fico à disposição. Quando você quiser fazer alguma matéria conosco, não comigo, mas com os colegas que aqui estão, fazendo comigo a PROAGE, nem se preocupe, telefone, venha e nós faremos com muito gosto, porque é importante que utilizemos todos os canais possíveis, não é, de amplificação de notícias
acerca do trabalho público que se faz, né? Isso para mim é importante. Eu, como um amante do rádio, eu fico à disposição sempre. A hora que você quiser, pode vir. E obrigado. Tem então, Cidade Universitária Entrevista desta semana conversou com o pró-reitor Manuel Barros, da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil PROAS da Universidade Federal do Maranhão. Você pode acompanhar o Cidade Universitária Entrevista na Rádio Universidade FM, aqui em São Luís, toda segunda ao meio-dia, e na Rádio Comunitária Cultura FM em Pasto do Lumiar, no mesmo horário. Esta edição de nosso programa pode ser ouvida também na Rádio Exuá FM, às 3 horas da tarde, no município de Nova Olinda do Maranhão, e na Rádio Timira M, a partir de 1h30 da manhã. E você já sabe, para ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária, acesse nosso canal no YouTube, o Rádio Ascom UFMA. A você que acompanhou o nosso programa, o nosso muito obrigado. Sobre a coordenação de Marcos Belfort, a edição de áudio é de Anderson Rodrigues, a produção também, e a apresentação é nossa, Newton César. A todos, uma boa semana, até o próximo programa. Até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.